Eu tô chegando. Bom dia para vocês, feliz sábado. É com essa alegria estar aqui com vocês, agradecer o convite de estar aqui. E nessa manhã nós vamos fazer uma breve reflexão sobre Mateus, capítulo 1. Mas antes da gente abrir a Bíblia em Mateus 1, nós vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te dizer e repetir tudo aquilo que as duas nossas cantadas disseram. Estamos aqui para te adorar e tudo que existe é por ti. O Senhor é o dono de todas as coisas, dono de tudo, e apesar de ser tão poderoso, esteve aqui nessa terra e provou todo o seu amor por cada um de nós. E nós te louvamos e te agradecemos e estamos aqui nessa manhã para te dizer, para te louvar, que nós te amamos. Que o Senhor Deus possa receber nossa humilde e sincera adoração. Queremos te pedir que o Senhor Deus possa falar conosco através dessa mensagem. A tua palavra está aberta, que o Senhor Deus possa nos impactar nessa manhã. E que nada, nenhum pensamento, nenhuma preocupação, nenhuma dificuldade que nos causa durante a semana, nos tire a atenção daquilo que vamos falar nessa manhã. Que o Senhor Deus também possa ser comigo, falar através de mim, e que tudo possa ser feito para a tua honra e para a tua glória. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 em diante. Mateus 1, versículo 1 em diante. Mateus 1 diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos do tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Isso é não comum da gente fazer leitura, na verdade. Então, eu estava você bem linda aqui nessa manhã. Tem tempo que a gente não. Tem tempo não. A gente não costuma ler esses versos. Eu, particularmente, já pulei genealogia. Não vou mentir para vocês. É um cara bastante. A gente lê um monte de nome. E esses montes de nomes gera fulano, que gera fulano, que gera fulano. Não é muito comum a gente ler genealogia. Mas eu tenho certeza que isso tudo que está na Bíblia tem um propósito, né? E a gente consegue extrair algumas lições de todos os textos, né? Principalmente desse, que fala sobre a genealogia do nascimento de Jesus. E genealogias falam muito para a gente, da nossa própria geração.
eu desafio alguém que esteja aqui dentro desse salão que tenha registrado toda essa história aqui, de tantos anos, de tantas gerações. É muito raro a gente saber. É um grande privilégio a gente saber da nossa própria história, né, dos nossos próprios antepassados. Mas o que a gente sabe geralmente é pai, mãe, avô, bisavôs no máximo. E não passa disso. Como é a nossa finitude. Como a gente passa por aqui e vai embora. E daqui a pouco a nossa própria família nem lembra mais do nosso nome. Eu sou mãe de Mateus, daqui a pouco os filhos do Mateus, os meus bisnetos, não vão saber nem o nome, talvez. É uma coisa impressionante. E o que nos antecede diz um pouco sobre a gente. Quando a gente tem um filho, a discussão que vem em primeiro lugar é com quem que ele parece. Então, a nossa genealogia, os nossos antepassados falam um pouco para a gente. Nos trazem uma carga, nos trazem uma memória de tudo aquilo que já se passou. Isso vai sendo passado de pai para filho. Infelizmente, alguma carga é negativa. Tem pessoas que herdam doenças que são hereditárias. Pessoas que não fizeram nada, que já nasceram assim, que vai de pai e mãe e recebe essa carga genética no seu corpo e tem essa marca. É uma marca da sua geração, dos que vieram antes de você. E também tem outras pessoas que falam que a gente recebe uma carga de temperamento, de personalidade. Lá em casa eu costumo dizer que o Mateus é teimoso igual o pai. Então a gente herda um pouco essas características que vêm. E o engraçado dessa genealogia é que Jesus ele deixa aqui registrado uma marca fundamental da pessoa dele. Através dessas pessoas que nós lemos, aqui eu não vou falar de todas, porque senão a gente não vai sair aqui hoje. Mas eu vou destacar algumas pessoas que trazem uma característica muito marcante de quem Jesus é. E essa característica fundamental que eu queria dizer para vocês nessa manhã é sobre a graça de Deus. E que certas pessoas aqui relatadas dizem a respeito dessa característica desse Deus a quem nós servimos. Então, Mateus 1:1 diz assim: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, muito esperto e inteligente, quando ele inicia o seu livro, ele faz questão, como um bom judeu, escrevendo como um público judeu, provar que Jesus era o Messias. Ele diz assim: ele é filho de Abraão, filho de Davi, dessa geração, portanto, ele é o Messias prometido. Mateus tinha essa intenção, como um judeu, escrevendo para outros judeus, quem Jesus era, que de fato ele era o Salvador do universo. Versículo 2 diz assim: Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Versículo 3: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Tamar, primeira mulher. E um fato curioso é que nenhum judeu na genealogia escreveria uma mulher. O próprio Alex hoje de manhã falou um pouco sobre a posição das mulheres, e as mulheres naquela época de Jesus não tinham muito valor. E nas genealogias, então, muito menos, elas não eram relatadas. E Mateus quebra um protocolo, colocando já de cara uma mulher. Mas ele não coloca qualquer mulher. Ele poderia ter colocado Sara, Rebeca, que foram assim, mulheres brilhantes, bem relatadas. Mas ele coloca Tamar. Eu também desafio você a tentar achar algum desenho infantil bíblico sobre Tamar. Nunca vi. Nas lições infantis da Escola Sabatina das Crianças, também nunca vi história de Tamar. Por quê? Porque a história de Tamar não é lá assim muito bonita. Né? Tamar, ela se casou com o filho primogênito de Judá. O Judá tem 3 filhos: Onã e Selá. Tamar se casa com mas a Bíblia diz que tinha uma conduta reprovada e Deus o matou. Tamar ficou viúva
E pela tradição judaica, ela deveria se casar com o irmão de Enã. E pela lei do levirato, todos os filhos que nascessem dessa união representariam a geração do falecido. E Onã não se agradou muito disso daí e evitava ter filhos constantemente com Tamar. E Deus também não gostou daquela atitude. E Onã também morreu. Judá pensou, poxa, essa moça já se casou com 2, já morreram os 2, eu vou dar o meu terceiro filho. E ele disse assim, olha, Tamar, Selá ainda é muito pequeno, deixa ele crescer um pouco, e quando ele crescer mais um pouco, eu dou ele como marido para você. Mas o tempo foi passando e nada de acontecer o casamento. E Tamar, já se sentindo muito mal, rejeitada pelo fato de não ter o terceiro marido, naquela época também viúvas tinham uma condição muito difícil, ela ficou sabendo que o seu sogro Judá estava indo tosquear as ovelhas. Ela se colocou no caminho, se fingiu de prostituta, chamou a atenção dele e desse encontro nasceram gêmeos, chamado Pérez e Zerá, que a Bíblia menciona aqui na genealogia de Jesus. O curioso é que aqui está Judá, Tamar, Pérez e Zerá. Pérez e Zerá, que deveriam ser os netos de Judá, na verdade são agora seus filhos. Então, de uma relação muito complicada, difícil, Tamar queria de qualquer forma manter a sua posteridade, nasceram esses 2 meninos. E agora, essa jovem está relatada na genealogia de Jesus. E o que isso quer dizer para a gente? Que a graça de Deus, ela está disponível para aqueles que se sentem rejeitados, para aqueles que não se sentem amados. Talvez eu esteja falando aqui para filhos que não se sentem amados pelos pais. Talvez filhos que se sentem rejeitados, que se sentem abandonados. Talvez esposas também que não se sentem amadas pelo marido, que têm uma relação, talvez estão casadas, mantêm por estar. Mas no fundo, se sentem rejeitadas e não amadas. Tamar está aqui para nos dizer isso. Que uma das personalidades, uma das características da graça de Deus é de que ela está disponível para aqueles que não se sentem amados, que se sentem rejeitados. Um outro personagem seguindo a narrativa, no capítulo 3, versículo 3 diz, Pérez gerou Esrom, Esrom era Arão. Versículo 4, Arão gerou Aminadab, Aminadab é Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Outra mulher relatada e outra mulher de vida assim completamente duvidosa. Se Tamar se fingiu de prostituta, Raabe era uma prostituta autêntica, era essa a profissão dela. É tanto que na cidade de Jericó, quando os espias foram até a cidade, visitar a cidade, eles ficaram na casa de Raabe. E eles não foram mortos também, ficaram ali porque não era incomum uma prostituta receber homens estrangeiros na sua casa. Eles entraram ali por saber que ali tinha uma prostituta e eles não seriam assim, eles não dariam bandeira de quem eles eram e o objetivo deles estarem ali. Raabe, ela vivia numa cidade onde as pessoas não conheciam o Deus de Israel. Jericó não cultuava Deus. Eles não criam em Deus, não conheciam a Deus. Tinham muitos pagãos ali naquela região. E Raabe fazia parte daquele povo. Era o povo dela. Ela cresceu também não conhecendo o Deus de Israel. Mas em Josué 2, versículo 9, Raabe dá uma declaração muito marcante, muito bonita a respeito da sua posição em relação ao Deus de Israel. Josué 2, versículos 9 a 11 diz assim. Ela diz isso para aqueles espias. Josué 2, 9 diz assim. E lhes disse: bem sei que o favor que o Senhor nos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito,
E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais ânimo algum por causa da vossa presença. E agora o mais importante, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E depois dela dizer isso, ela colocou a sua vida na mão daqueles 2 homens e disse: quando vocês vierem aqui destruir a cidade, me salvem, porque eu quero estar no meio desse povo e quero adorar o mesmo Deus de vocês. E foi exatamente isso que aconteceu com Raabe. Da cidade de Jericó, tudo foi destruído, exceto Raabe e a sua família que foi salva. Uma mulher que viveu a vida toda uma vida completamente duvidosa, uma vida da qual ninguém se orgulharia. Eu tenho certeza que não devia ter amigas. As mulheres não deviam querer fazer amizade com esse tipo de pessoa. No entanto, por se colocar ao lado de Deus, foi salva, teve a sua vida transformada e agora é citada no histórico da genealogia do próprio Cristo. Que grande privilégio essa mulher teve. E a história de Raabe nos diz que a graça também está disponível para os pagãos e incrédulos. Se você tem alguém na sua família que tem aversão a Deus, ou se você conhece uma pessoa que já fez parte desse povo aqui, mas que hoje está longe, que hoje se envergonha de fazer parte do povo, que já fez no passado parte da igreja, há esperança também para essas pessoas. Porque de uma cidade inteira que não conhecia o Deus de Israel, Deus tirou Raabe e a sua família e a salvou. Na continuidade do verso, voltando lá para Mateus 1, eu tenho que marcar na Bíblia, Mateus 1, nós lemos então o versículo 5, né? Salmão gerou de Raabe e Boaz. Esse de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Em algumas traduções, na minha não tem, mas em algumas traduções escrito assim: e esse de Ruth, a Moabita, gerou a Obed. Em algumas traduções aparece que Mateus escreveu de onde era Ruth, mais ou menos a terceira mulher que coloca na genealogia de Jesus. E fala assim: Ruth, a Moabita. Quem eram os Moabitas? Os Moabitas e Amonitas, eles vieram da parte de Ló. Quando Ló saiu de Sodoma fugido com as suas filhas, eles fugiram e foram habitar numa caverna. E eles ficaram lá por muito tempo, e as meninas também, preocupadas com a sua posteridade, tiveram uma ideia. Elas embriagaram o pai delas, e dessa relação incestuosa, elas tiveram o que se daria ao povo dos Moabitas e Amonitas. E esse povo que saiu dessa relação de Ló foi um povo completamente rebelde. Esse pessoal era rude, era ruim e era completamente inimigo do povo de Deus. Profetas e Reis, página 167, dá uma seguinte colocação: a única posteridade de Ló, os Moabitas e Amonitas, foram tribos vis e idólatras, rebeldes a Deus e inimigos do seu povo. E Ruth fazia parte desse povo. Ruth, ela era Moabita. E para piorar mais a história, em Deuteronômio 23, versículo 3, tem uma declaração muito forte a respeito desse povo. Deuteronômio 23, versículo 3, que eu também estou procurando aqui na minha Bíblia, diz assim: Deuteronômio 23, 3, diz assim: nenhum amonita e nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Agora, como pode? A gente lê essa declaração de Deuteronômio de dizer que essas pessoas não eram bem-vindas, e agora, na própria genealogia de Jesus,
a gente encontrar uma moabita, que era Ruth, marcando a história do nascimento de Jesus. Isso diz pra gente que a graça de Deus, ela prevalece, inclusive, sobre a justiça divina. A graça de Deus, ela é para aquelas pessoas que se sentem excluídas. Porque os moabitas e amonitas, eles foram excluídos. A própria Bíblia diz que eles são povos excluídos. Mas a graça de Deus está disponível para as pessoas que se sentem excluídas. Talvez pela sua má conduta, talvez por pecados que já fizeram no passado, mas que até hoje são taxadas por aquilo que fizeram. Pessoas que se sentem excluídas pela sua origem, se sentem inferiores, se sentem menores, não se sentem bem recebidos. Há lugar para aqueles que se sentem excluídos na árvore genealógica de Jesus. E continuando o texto, a gente falou de Ruth no versículo 6, né? 6. No versículo 5. E no versículo 6 diz assim: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Aqui aparece Davi, aparece Urias e aparece a mulher de Urias. E a gente sabe muito bem, eu tenho certeza que Mateus também sabia, o nome da mulher de Urias, que era Batseba. Mas por que aqui Mateus não colocou, não escreveu o nome dela? Talvez, eu imagino, que aqui Mateus quisesse dizer assim: Batseba não era mulher de Davi, não era. Batseba era mulher de Urias. E nós conhecemos a história. Batseba era casada com Urias. E, num certo dia, o rei Davi a olha, a deseja e a ordena que ela venha ter com ele. E o seu marido estava em guerra. Urias estava em guerra. E nós conhecemos a história dessa relação. Batseba também ficou grávida. E aqui, eu acredito que Mateus quisesse deixar isso bem claro. De que Urias talvez fosse melhor aceito, com melhor conduta do que o próprio rei Davi perante essa situação. E alguns estudiosos dizem que aquele banho que Batseba estava tomando não era qualquer banho, era um banho ritualístico, devido à menstruação das mulheres. E naquela época, uma ordem de um rei até hoje, se um presidente diz alguma coisa, aquilo que ele pede é cumprido. E naquela época, uma mulher não poderia negar a ordem de um rei, um chamado de um rei. E nesse aspecto, pensando dessa forma, a gente pode inclusive imaginar que Batseba não queria aquela relação. Ela foi ali para cumprir uma ordem, ela não foi ali por livre espontânea vontade. E por isso nós podemos chegar à conclusão, concluir, de que Batseba pode ter sido acusada. Afinal de contas, ela não queria aquela relação, ela era casada com Urias e ela foi ali para atender a ordem de um rei. Urias, a gente sabe da história, ele foi convocado de volta. O rei Davi ofereceu, disse: vá para sua casa, fique com sua mulher, mas ele não aceitou, ficou na porta do palácio, e dali ele saiu com a carta da qual era a carta do rei Davi, que deveria ficar na frente de batalha, e Urias foi morto. E dessa história muito resumida que a gente ficou contando aqui, a gente pode sair as lições de que Davi nos diz que a graça de Deus está disponível para aqueles que caíram. Porque apesar de ele ter caído, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Batseba nos diz que a graça de Deus ela está disponível para aqueles que foram abusados. Existem pessoas que carregam esse fardo durante toda a vida, independente do abuso que foi. Não querem contar, não querem dizer, mas carregam essa mágoa, essa culpa, essa dor. E hoje, a graça de Deus nos diz que há lugar para essas pessoas também. E Urias nos diz que a graça de Deus está disponível para aqueles que são fiéis. Porque Urias ele foi fiel ao seu chamado, à sua missão de guerra até a morte. E há lugar também na árvore genealógica de Jesus, não somente para aqueles que erram,
mas também para aqueles que fazem a vontade de Deus e para aqueles que são fiéis ao seu chamado. Continuando o trecho, diz assim, Salomão, versículo 7, gerou a Roboão, Roboão a Abias a Asa. E vamos dar uma pulada, vamos lá para o versículo, lá para o finalzinho, que fala no versículo 16, que diz assim, deixa eu só ver se eu não estou pulando ninguém, mas a gente pula. Versículo 15, diz assim, Eliú gerou Eleazar Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Eu não poderia passar essa genealogia sem falar de Maria, porque ela era uma jovem de aproximadamente 17 anos, que estava noiva de José, recebe a visita de um anjo, recebe a missão de ser a mãe do Filho de Deus, ela ainda sendo virgem, e ela obedece a esse chamado. Maria naquela época poderia ser julgada, como até hoje ainda se julga pessoas que ficam grávidas, solteiras. Naquela época Maria poderia ser julgada, ela poderia perder a amizade. A gente sabe que José pensou em abandoná-la, um anjo que a visitou e disse, olha, fica calmo, porque de fato o que ela está falando é verdade. Ela está gerando o Filho de Deus, e José, ele aceita depois dessa visita. E inclusive naquela época Maria poderia ser inclusive apedrejada por aquilo que ela estava fazendo. Ela, apesar de todas essas circunstâncias, ainda tão nova, ela decidiu obedecer. E apesar de qualquer problema que ela enfrentasse, ela topou a missão e ela foi a mãe do Filho de Deus. E isso nos diz que há lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que são obedientes, para aqueles que, apesar das consequências daquilo que creem, permanecem fiéis, para aqueles que abandonam talvez um trabalho em virtude das suas próprias convicções religiosas, para aqueles que são zombados pelos amigos e colegas da faculdade porque não bebem, não frequentam certos tipos de lugares, que preferem obedecer. A graça de Deus está disponível para aqueles que obedecem, apesar das consequências que possam vir, como Maria enfrentou essas consequências. Eu já estou chegando bem próximo do fim. Lá no céu, porque no versículo 1:21 diz que o Filho de Deus veio salvar a todos. Mateus 1:21 diz que Jesus veio para salvar a toda a humanidade. E no céu, quando nós nos encontrarmos, nós teremos muitas surpresas. A primeira, encontrar pessoas que nós nunca imaginávamos que estariam lá. A segunda, não encontrar pessoas que achávamos que estariam lá. E a terceira é a gente se encontrar a gente próprio, né? De que a gente conseguiu, de que a gente está lá. Eu fico imaginando a surpresa do profeta Isaías ao encontrar com o rei Manassés lá no céu. Eu pulei, quando eu disse vamos pular um pouquinho, eu queria pular Manassés, queria deixar por último. Versículo 10 de capítulo Mateus 1 diz assim: Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon a Josias. E quem foi Manassés? Manassés foi um rei muito cruel do povo de Deus. E em 2 Crônicas 33 tem um breve resumo sobre quem foi Manassés. 2 Crônicas 33, 1 e 2 diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas concessões de diante dos filhos de Israel. 2 Crônicas 33, 6. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. E o versículo 9 diz assim: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém,
de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés fez pior do que as outras tribos inimigas. Ele foi um péssimo rei. Ele consultava feiticeiros e ele reinou por 55 anos. Um rei que praticamente mais reinou sobre o povo de Israel. E foi Manassés que decretou a morte de Isaías. E alguns estudiosos dizem que ele pediu para que abrissem uma árvore, tronco de uma árvore, colocassem o profeta Isaías como se fosse um cachorro quente no meio dos dois troncos e cerraram o profeta ao meio. Essa é a última imagem que o profeta Isaías tem de Manassés. Uma pessoa péssima, que não seguiu os conselhos de Deus e que, por consequência, fez o povo de Deus errar também. Na nossa mente pecadora, a gente deseja o mal para esse homem. A gente deseja que ele seja castigado. Mas aqui, mesmo no relato de 2 Crônicas, diz que eles foram atacados por Babilônia. Manassés foi levado nu até Babilônia, algemado e com um anel no seu nariz que o carregava. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas, que Manassés, ele orou a Deus. 2 Crônicas 33, 12, 13, diz assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor de seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E o que Manassés diz para nós hoje, ele fazendo parte da genealogia de Jesus? Que a graça está disponível para todos. A salvação está disponível para todos. Prostitutas, abusadores, mentirosos, fiéis, obedientes, incrédulos, todos aqueles que vivem neste mundo ou já viveram como Manassés viveu, a graça de Deus está disponível para todos e é lugar para todos, independente daquilo que fizemos no passado ou independente da nossa origem, de quem nós somos. É isso que Manassés nos diz, porque ele foi longe demais. Ele foi uma péssima pessoa, ele matava as pessoas, ele matava os seus próprios filhos em sacrifícios a deuses. Pegava os bebês e os matava em sacrifício. E essa pessoa, ela é relatada na genealogia de Jesus, porque Jesus, ele é o detentor que oferece a graça para todos nós. E o que é a graça? A graça é poder viver de forma plena ao lado dele, eternamente, quando ele retornar. Se nós obedecermos, se nós aceitarmos, se nós nos submetermos, é esse tipo de transformação que ele nos promete nessa manhã, através da sua genealogia. Porque o Deus de todo o universo deixou registrado de onde ele veio. Ele veio de gente suja demais. Ele veio de gente muito pecadora. E foi através dele que todos esses foram redimidos. Mas você pode dizer assim, Daniel, mas você está falando da genealogia de Jesus. Eu não tenho nada a ver com essa árvore aí. Eu não faço parte dela. Você pode pensar dessa forma. Para a gente finalizar, abra sua Bíblia em Gálatas 3. E esse é o último versículo da manhã, para a gente finalizar essa breve reflexão. Gálatas 3, 27 a 29. Vou ver se para todos abram, para a gente acompanhar junto esse texto. Gálatas 3, 27 a 29, diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo,
nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se cremos, se fomos batizados, Paulo diz que somos descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. É essa promessa que Deus nos garante nessa manhã. Se nós nos submetermos, se nós aceitarmos que existiu um Deus que veio a essa terra, que morreu por nós, que se ofereceu por nós, Ele garante transformação em vida eterna. Ele garante uma vida plena. Ele garante uma vida nova. Assim como Rabi teve vida nova, de viver no meio de um novo povo, adorar um novo Deus e fazer parte da genealogia de Jesus. Se você está online assistindo, a graça de Deus também é para você. A graça de Deus está disponível para todos. Jesus transforma a todos. E nessa manhã, eu queria fazer um convite. Se você ainda não se entregou, se você já se entregou, mas está longe, e se você deseja renovar esse pacto com Deus, Amém. a música que nós vamos cantar é uma música de entrega, é uma música de renovação. Que você possa, ao cantar cada palavra dessa, pensar sobre a principal característica de Jesus: oferecer liberdade, oferecer perdão e vida plena ao lado dele. Esse é o meu convite para você. Aproveitar a chance.
Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor Deus é tão poderoso veio a essa terra e nos oferecer a oportunidade de vivermos uma vida plena, uma vida eterna, uma vida ao teu lado. Nós queremos dizer nessa manhã que o melhor lugar onde poderíamos estar é aqui nesse lugar, nessa igreja, ouvindo a tua palavra, porque não há lugar melhor para estarmos do que ao teu lado. Que o Senhor Deus receba cada entrega, cada coração que se entregou a ti nessa manhã. E que o teu Santo Espírito continue trabalhando ao longo dos dias, nos dando forças, nos dando coragem para enfrentar os desafios da nossa vida, mas sempre com os olhos voltados para ti e na esperança que temos de um dia vivermos plenamente ao teu lado. Perdoa os nossos erros e falhas, é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.